Bora lá começar hoje o estudo do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Vou começar aqui essa aula como o próprio autor propõe, fazendo uns alinhamentos de conceitos. Ele prepara a gente para entrar nos hábitos. Então, a gente vai fazer isso semanalmente, vai durar em média 12 semanas. E nas 2 primeiras semanas, a gente vai fazer a base conceitual para a gente poder entrar nos hábitos em si. Mas não se engane que vai ser uma aula teórica apenas. Não, a gente vai sair aqui com exercício prático na mão. Porque eu vou falar uma coisa, esse cara aqui, não tem como a gente ler esse livro e não ficar matutando, fazendo 10 mil perguntas para ele e ele dá atividade prática. Então, espera que eu tirei o marcador aqui. O primeiro ponto que a gente vai fazer, que ele chama de dentro para fora. A mudança só acontece de dentro para fora. Isso é a primeira coisa que ele trata nesse primeiro capítulo. Ele traz aqui 4 conceitos que eu vou contar aqui para vocês, desses 4 conceitos primordiais e que vão nortear todo o livro. Mas o nome do capítulo já chama de dentro para fora, justamente porque você só tem a capacidade de mudar a si mesmo. Então, não tem como a gente olhar, e isso é um alinhamento que eu já quero fazer aqui com você. Cadê? Eu não trouxe minha árvore para cá. Espera aí, que eu tenho outra aqui. Espera aí. Eu mudei aqui meu escritório hoje. Ó, aqui está a árvore. Ele fala que a eficácia humana se baseia nesses 7 hábitos, e que são hábitos essencialmente universais. Todo mundo, absolutamente todo mundo tem acesso a esses hábitos. O que acontece? Por que mesmo tendo acesso a desenvolver esses hábitos, não é um segredo para ninguém, os hábitos, mas por que nós, muitas vezes, não conseguimos colocar esses hábitos em prática? Não conseguimos instaurar esse hábito em nós? Justamente por conta dos condicionamentos que a gente viveu lá na nossa esfera familiar, na nossa infância, professores, autoridades, tudo que está na raiz dos nossos condicionamentos nos impede de praticar esses hábitos para fazer as podas necessárias nos nossos comportamentos e gerar novos frutos. Então, ele vai trazer o ponto da mudança de dentro para fora, porque você vai precisar instaurar dentro de você o hábito, que não é um dos hábitos, de se questionar. Questionar aquilo que você tem como verdade absoluta. E isso não diz respeito a dinheiro. Tá? Não diz respeito a dinheiro. Ele traz aqui uma coisa que ele diz assim, ó, peraí, deixa eu só colocar minha tela em 2 aqui, porque eu deixei uma colinha aqui para mim. O que torna uma pessoa altamente eficaz é a capacidade dela fazer o que precisa ser feito, de ela persistir nessa ação para alcançar tudo que ela almeja. É isso que ele considera uma pessoa altamente eficaz. Não diz respeito ao resultado financeiro apenas. Só que as finanças, o dinheiro, ele é um fruto. Então, para a gente ter e colher a abundância desse fruto, a gente vai precisar mudar as nossas ações. Então, altamente eficaz diz respeito a uma pessoa que desenvolve a habilidade de fazer o que precisa até conquistar aquilo que almeja. Tá? Então, e aqui, ó, vou falar, não estou falando ainda de foco, de disciplina, não é sobre isso, tá? Ainda. A gente vai ver isso mais lá na frente. Então, ficou claro aqui isso?
Tudo bem? Então, o que uma pessoa altamente eficaz tem por primazia, não vou chamar de princípio, porque eu quero, esse é um conceito que ele traz aqui no livro, mas que tem por essência, uma pessoa altamente eficaz se sente livre, porque ela se sente capaz de fazer aquilo que ela precisa, ela escolhe, ela se sente livre para escolher. Uma pessoa altamente eficaz é uma pessoa que ela não é que ela não vê as barreiras, ela vê as barreiras como o que eu preciso fazer para quebrar essa barreira, saltar essa adversidade. É uma pessoa que não foge à luta. Inclusive, eu estudando aqui, né, para falar com vocês, eu lembrei do nosso hino nacional. Essa pessoa altamente eficaz, ela não olha para o obstáculo e foge para a caverna para não quero. Não, eu não fujo à luta, porque ela sabe que é passando por aquela adversidade que eu estava conversando aqui com a Lena antes de começar a gravação, é exatamente isso. Quando a gente rompe, passa pela adversidade, isso te torna mais forte, mais capaz, mais robusta emocionalmente, financeiramente, para alcançar aquele resultado que você quer. A pessoa que você é hoje, ele fala muito isso no livro. Quem você é hoje, que deseja alcançar algo ali na frente, não é a pessoa que vai chegar lá. Quem você é hoje, se você tivesse que ter uma escola, se você tivesse que ter um negócio gigante, um empreender com várias unidades, ensinando pessoas, se você tivesse que ter sei lá, agora eu lembrei da Cláudia, que está no nosso grupo, ela assiste gravado. Ela trabalha com designer de sobrancelha. Se ela tiver que ter uma escola que ensina o método dela, não é sendo quem ela é hoje. Por isso ele começa com esse ponto. É de dentro para fora. Quais são as arestas que eu preciso ajustar para poder me tornar uma pessoa que vai alcançar aquilo que eu almejo? Então, não é essa Luana que vai ter a Escola das Mulheres Livres, não é a Lena que vai ter a Lena que está aqui na minha frente agora, que vai ter a Casa das Ideias, não é a Cláudia que tem lá os atendimentos delas no final de semana, que vai ter um método próprio, não é a Nani que tem o que ela tem, não é quem somos hoje que vai alcançar essa eficácia. A gente passa por um processo como de uma metamorfose, como da borboleta no casulo. A gente precisa lembrar sempre disso. E aí, um outro ponto que ele não traz no livro, mas eu pensei aqui agora, e eu acho que é importante falar, é quanto, trazendo aqui da minha expertise de vivência, né? A evolução pessoal e permanente, a gente viu em algumas aulas para trás, lá nas 12 competências da Eva, dessa mulher que escolhe viver a abundância, uma das competências é você ter como um estilo de vida o hábito de você buscar essa evolução pessoal e permanente. Então, quando eu olho para os meus sonhos, os meus projetos, e eu quero me tornar eficaz ao ponto de entrar em ação para alcançar aquilo que eu almejo, eu tenho que olhar para a Luana. Não tem como eu olhar para o Marcel e exigir dele as mudanças que só depende dele. Então, aqui a gente vai precisar ter essa postura de defender aquilo que é seu, o seu sonho, pode ser mais ousado que for, mas é seu sonho. E fazer alinhamento de expectativa com o bem, com os filhos, seja lá com quem for. Porque a pessoa que você é hoje vai passar por mudanças. E isso é fatal. Inclusive, se a gente escolhe não caminhar na direção disso, a gente também está passando por uma mudança. O atrofiamento também nos molda, também faz a gente mudar nosso comportamento. Então, aqui esse ponto fundamental que ele traz nessa primeira etapa do livro. Sempre ele vai ficar martelando nisso, é de dentro para fora.
Os hábitos são das pessoas que querem se tornar altamente eficazes para alcançar aquilo que elas almejam. E a gente está falando de uma pessoa. A gente, o Jacob, ele gosta muito de estudar, ele tem lá Napoleão Hill, As 16 Leis do Sucesso. Tem uma outra série que eu já estudei com ele, que é Os Segredos da Mente Milionária, que é uma série também fantástica, que ele estudou o livro. E o que o Steve Covey fala aqui nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, com o que o T. Harv Eker, se não me engano, que é o da mente milionária, tem muita semelhança. O que o Napoleão Hill fala também tem muita semelhança. E aí, um paralelo aqui entre esses 3 livros, que diz respeito a sucesso tido como resultado, tá? Sucesso eles atrelam a resultados. Sejam eles positivos ou negativos. Uma pessoa, vou dar um exemplo disso, vai, para ficar claro para vocês. Uma pessoa que quer emagrecer 10 quilos, tá? Se ela come desmedidamente, em vez de emagrecer 10, ela engorda 10, ela foi bem sucedida no plano dela. Ela teve um resultado visível, factível. Pode ser que ela não teve o resultado que ela desejava, mas ela estava colhendo frutos da semente que ela colocou, daquilo que ela plantou. Entende? Então, eles falam desse sucesso não como uma pessoa que ganha milhões ou que tem muita saúde. Não é isso que eles falam. Eles falam que sucesso é o resultado das suas ações. Então, se você não está feliz com os seus resultados hoje, você precisa mudar as suas ações. E aí a gente vai começar a entrar aqui nesses 4 conceitos que ele traz nessa primeira parte do livro. Tudo bem? Vou tomar uma aguinha aqui. Então, o que ele fala aqui? Primeiro ponto. Deixa eu pegar aqui meu slide. Ó, pegar meu slide de canetinha. Ah, eu devia ter trazido. Eu mudei aqui atrás, você viu? Eu tirei as coisas dali que a gente vai fazer uma mudança. Ó. Ciclo do comportamento. Acho que eu já falei disso, ciclo de comportamento, mas eu vou reforçar porque ele traz isso aqui. Vamos desenhar a árvore aqui, né? Aqui. Então, aqui são os resultados. Só que o que gera o seu resultado são suas ações. O que geram suas ações são suas emoções. O que geram suas emoções são seus pensamentos. Então, pensamento gera emoção. No contexto geral, o ciclo do comportamento que as pessoas falam é pensar, sentir e agir. Pensar, sentir e agir. O sentir eu trouxe emoção, porque o que move, emoção e sentimento são coisas diferentes. E o que move a ação é uma emoção. Eu posso trazer uma outra aula em outro dia sobre emoção e sentimento, a diferença disso. Mas, basicamente, a emoção, ela é algo involuntário. Você não toma decisão da emoção que você vai sentir, porque ela vem do nosso cérebro reptiliano, aquele cérebro da sobrevivência, do instinto, luta ou fuga. As emoções, elas geram uma reação de uma cadeia de reações no nosso corpo que você não controla. É como fazer uma digestão. Você não controla quando sua pupila dilata, quando sua mão fica suada, quente, suas pernas
ficam quentes, quando você fica com raiva, o sangue vai para as extremidades, sobe para a cabeça. Você não controla isso. Isto é emoção. O que acontece é que aqui na nossa infância, aqui na raiz, a gente foi condicionada, né? A gente teve lá as raízes das castrações, dos condicionamentos que a gente viveu, que a gente não foi educado para expressar a nossa emoção, a gente foi educado para anular, justificar ou projetar. Então, o nosso cérebro límbico, que é o cérebro das emoções, que é o cérebro conhecido como cérebro das emoções, mas ele é onde a gente tem o sentimento, é ali que, quando desencadeia uma emoção, que é aqui atrás, no reptiliano, ele associa a uma imagem que gera um sentimento. Vou dar um exemplo disso para ficar claro, porque a gente ainda tem mais um elemento aqui para eu trazer para vocês. Olha só o que eu acabei de falar. Uma emoção, nós não tivemos esse treino de contar as nossas emoções, a gente aprendeu a anular, projetar ou justificar. Quando a gente foi moldado nesses ambientes, que você estava sentindo uma emoção da raiva, por exemplo, a emoção, o nosso sistema da memória faz assim, que ele tem como se fosse um maestro, ele é um maestro, ele associa uma imagem daquele fato, pega aquela emoção que ele não sabia dar nome e pluga. Ele associa a imagem à emoção. Um exemplo meu disso, quando eu estava aqui, ó, desenhando, um caderno e desenhando. Quando eu ia fazer isso com uma pessoa dentro da minha casa, contando as histórias para minha tia, ou eu lia livros e gibis e revistas, não sei o quê, e ia desenhar para mostrar o que eu entendi. Meu pai falava, não dá trela para ela, porque ela vai te alugar. Eu sentia um constrangimento, mas eu ficava com raiva, porque eu queria falar. O meu sistema límbico, ele associava o desenho à fala do meu pai, e eu comecei a ficar com medo de me expor e falar das ideias que eu tinha, dos desenhos que eu fazia. Então, o sentimento do medo, a insegurança, ela foi associada à emoção da raiva e ao desenho. Entende aqui? Então, olha só. Olha, eu quero mostrar como isso aqui é importante para nós, no nosso destrave, no nosso movimento para o mais. Porque se cada vez que diante de uma emoção, o seu gatilho mental associa aquela autoridade a uma insegurança, você não dá o passo. Porque a sua ação está sendo comandada por esta emoção. Um exemplo prático disso com relação ao dinheiro. Ó, a virada de chave que eu tive lendo esse livro. Vou fazer uma pergunta aqui, você me fala aí. Você faz assim ou faz assim, tá? Não precisa pensar muito, são duas perguntas. Você tem medo de ficar rica? A maioria das pessoas faz assim. Aí eu vou fazer a outra pergunta para quem assistiu a gravação e considerou não. Não, eu não tenho medo de ficar rica, eu quero ficar rica. Às vezes, o querer ficar rica está da boca para fora. Porque olha só a pegadinha. A segunda pergunta que tem lá, não é nem nesse livro, é lá no livro dos Segredos da Mente Milionária. Mas ele traz outra forma de explicar a mesma coisa nesse livro. Que ele diz assim, quando você pergunta para alguém, você tem medo de ficar rico? A maioria das pessoas falam que não, que elas querem mais dinheiro. Quando você pergunta, você olha o dinheiro por qual aspecto? O que dinheiro traz para você?
A maioria das pessoas falam que o dinheiro traz segurança. Se o dinheiro traz segurança, você tem medo de ficar rico. Porque com a insegurança, o medo o que está por trás da segurança é a insegurança. E o que está por trás da insegurança? O medo da falta. Então, essa foi uma puta virada de chave que eu tive. Porque uma das coisas que eu olhava para o dinheiro, tanto que a gente tem reserva de segurança, ele ensinou, eu aprendi isso com aquele livro. Não se fala reserva de segurança, reserva de emergência, porque aquilo que a gente fala vai acontecer, vai ter uma emergência. Reserva de oportunidade. Porque quando tiver uma oportunidade para o meu crescimento, eu vou colocar isso em prática. Se ligou? É a mesma pergunta, só que com uma visão diferente. E aí, olha só, olha a emoção que gera só numa pergunta como essa. Entende? Então, aqui, qual é o conceito que ele quer trazer para nós? O primeiro conceito é esta percepção. É o primeiro conceito que ele traz. Que vem da onde? Olha só. Ô, caneta. Que vem daqui, ó. A gente falou que pensamento gera emoção, que gera ação, que gera o resultado. Só que da onde emerge, da onde nasce os seus pensamentos? Nasce da sua percepção, da forma como você foi condicionada a enxergar o mundo à sua volta. Quem não fez o workshop da prosperidade, Sementes da Prosperidade, pode, e quiser, né, vai estar disponível embaixo dessa aula aqui. Porque lá eu trago exatamente isso, ó. As raízes de onde você recebeu os seus condicionamentos no que diz respeito a dinheiro, a empreender, o que é ser bem-sucedido. Qual foi a percepção que você teve? E aqui ele fala muito claramente que aqui envolve 3 movimentos. O que você viu, ouviu e sentiu. Lá, quando você era criança, diante das autoridades. Quando eu ensinava e falava com as minhas bonecas, o meu pai falava assim, professor, não é professor, não ganha dinheiro, ser professor não dá dinheiro. Tal profissão não dá dinheiro. Nenhuma profissão dá dinheiro. Ele queria que eu fosse engenheira civil, porque era a área dele. Ele faturava, ele fazia dinheiro com essa área. Mas ele falava que só engenharia civil que dava dinheiro. Então, era uma ovelha negra que eu não queria ir. Então, a visão de dinheiro para o meu pai era mexer com construção. Bem-sucedido que fosse fora desse mercado, quando passava alguém com carrão, o que eu ouvia repetidas vezes? Tá roubando bem, hein? Então, eu tinha dificuldade de me ver num carrão. Por quê? Tá roubando bem. Então, o que a gente... A percepção, ele traz aqui que as percepções, a gente foi adotando as percepções, a forma de ver o mundo a partir dos olhos, das lentes, né? Ó, eu uso óculos, tá aqui. Se a Lena pegar meu óculos e colocar, ela vai ver o mundo pelas minhas lentes. Talvez seja distorcida para ela, talvez não seja o suficiente. Então, ele fala que as percepções são as lentes pelas quais a gente vê o mundo, mas que não são as lentes pessoais. São aquelas que foram condicionadas, foram aquelas que foram determinadas. Então, o que vai ser aqui um primeiro movimento prático que vocês vão colocar aí durante essa próxima semana, diante das percepções? Olha o que ele começa falando, não tem mudança do externo para o interno. Não tem mudança
de fora para dentro, é de dentro para fora. E as primeiras mudanças que nós precisamos fazer é mudar as lentes pelas quais a gente olha para o empreender. O que você ouviu sobre isso na sua infância? O que você ouviu sobre dinheiro na sua infância? O que você ouviu? E aqui eu estou falando de negócio e dinheiro, mas pode ser qualquer outra coisa que você queira. O que você ouviu? Olha, vou dar um exemplo de emagrecimento. O que você ouviu sobre uma mulher bonita, magra? Eu ouvia que mulher que fica usando roupa marcada e que era muito magra era dadeira. Mulher que fumava era tido como puta. Usar tornozeleira, como eu ouvi, era ser puta. Usar roupa vermelha, batom vermelho, unha vermelha era assim, inconcebível para o meu pai. Então, isso eram lentes pelas quais ele me fez ver o mundo. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar é sobre qual é a sua percepção diante daquilo que você deseja e que você muitas vezes não se sente capaz. O fato de não se sentir capaz é uma percepção. E provavelmente porque você deve ter ouvido lá atrás, ou quando você fez algo muito bom, você ainda foi julgada por que não pintou de vermelho a cereja. Sempre tinha uma coisa a mais para atender a expectativa daquele adulto. Entende? Uma pessoa que é perfeccionista hoje, ela foi extremamente exigida lá atrás. Uma pessoa que é ciumenta hoje, ela foi extremamente controlada lá atrás. Então, a percepção é o primeiro conceito que ele fala, que ele vai trabalhar os hábitos, depois os hábitos, todos os hábitos vão estar alinhados e atrelados a esses 4 conceitos. E o primeiro é a percepção. Ficou claro aqui o que é percepção? Então, eu falei que a percepção é o modo, é as lentes pelas quais a gente vê o mundo. E aí, quando a gente vê o mundo através dessas lentes, a gente pensa, isso está certo. A gente entra na dicotomia, certo, errado, bonito, feio, bom ou ruim, segundo essas lentes. Quando eu penso que isso é bom, ruim, bonito ou feio, blá, 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 eu sinto uma emoção com relação a isso. E normalmente essa emoção está vinculada com esta lente. Quando eu sinto isso, eu entro em ação e quando eu entro em ação, eu gero resultados. Inclusive, ele tem um trecho do livro que ele diz assim, uma pessoa que ela vou contar uma historinha que ele traz no livro, que ele fala pensar, sentir e agir. Tudo que você pensou, tudo que você viu, tudo que você viu, ouviu e sentiu. Então, eu ouvi várias coisas do meu pai. Vou trazer um exemplo que ele traz aqui, né? Ele mesmo conta que ele estava numa estação, que ele estava num trem, à noite já, ele tinha ido dar um seminário, e aí estava bem tarde no trem lá, acho que ele morou nos Estados Unidos, não lembro. E aí estava todo mundo meio dormindo, outros lendo, mas estava um silêncio vagão, era bem de noite mesmo. E aí entrou um pai com 2 crianças e esse pai se sentou do lado dele e as crianças começaram a correr e a gritar e fazer uma algazarra. E ele ficou observando aquilo e ele falou pro cara, você não está vendo o que seus filhos estão fazendo? Será que não seria conveniente pedir para eles, né, corrigir eles, tal? Aí o cara fala assim, talvez sim, mas é que a gente acabou de sair do hospital e a mãe deles morreu com câncer. E eu não sei bem o que eu vou fazer, e acho que eles também não. Essa tem sido, talvez seja a forma deles extravasarem um pouco essa dor. Aí o Steve Covey olhou, mudou a percepção.
olhou para aquela situação de um novo ângulo. Ele não olhou mais com aquele julgamento. Entende? Tanto que lá diz, né, na Bíblia, não julgueis. Porque o julgamento, ele é uma confissão, é a sua percepção diante do mundo. Aquilo que você julga, aquilo que você condena no outro, é porque está em você. Ele corrigiria o filho, ele estava com uma forma de pensar. Inclusive, ele traz uma fala no livro, que ele diz assim, que o mundo é exatamente do jeito que você vê. O mundo que você vê só existe sob a sua ótica. Quando você fechar os olhos e morrer, ninguém mais vai ver o mundo da forma que você vê. Por que você vê o mundo assim? Por conta das interpretações que esse movimento gerou. Ele tinha uma percepção de barulho, de bagunça. Ele pensou que era certo que errado e estava gerando uma emoção nele de incômodo. Então, segundo a ótica dele, ele foi falar para o cara. Ele entrou em ação. Na resposta do cara, ele mudou a percepção dele. Então, a gente vai ficar de olho naquilo que você viu, ouviu e sentiu sobre isso que você deseja e almeja alcançar. Mudando as lentes. Foi o que a gente fez com profundidade lá no workshop Sementes da Prosperidade, né? A gente olhou para esse movimento de mudar a forma que você vê o seu empreender, o seu dinheiro. Então, isso é um ponto, tá? Primeiro ponto importante que ele traz aqui. Sempre lembrando que os nossos pais, os nossos cuidadores, professores, padres, pastores, a comunidade que a gente estava inserido, fez o melhor que eles podiam com aquilo que eles tinham na mão. A gente não vai olhar num ponto de condenação. A gente só vai se ver, como ele fala aqui no começo, somos livres para fazer novas escolhas, inclusive mudar a forma que eu encaro determinadas situações, tá? A gente vai mudar a forma que a gente interpreta os fatos. Tudo bem? Aí ele traz a segunda questão, que ele fala o segundo ponto importante, é sobre as éticas. A ética, existem dois tipos de ética. A ética da personalidade e a ética do caráter. E o que ele traz no livro é que muitas pessoas entram em ação a partir da ética da personalidade, o que acaba indo por água abaixo. São ações que não têm sustentabilidade. Então, o que é a ética da personalidade? É quando você se importa com a sua aparência física. Se eu não tiver o corpo X, eu não vou ser feliz. Se eu não tiver tal coisa, ou eu só vou ser feliz quando eu morar na casa X, ou quando eu tiver o carrão, ou quando eu tiver X na minha conta. Isso são éticas da personalidade, que diz respeito à casca, ao externo, aquilo que o outro vê. Ele fala, inclusive, que muitas pessoas entram nessa onda, né? Como tem vários coaches de alta performance e vários profissionais que falam, vai tomar banho gelado, acorda X hora da manhã. Tudo isso é ética da personalidade. Não quer dizer que ela não seja importante, mas ela é secundária. Tanto que ele fala aqui no livro que a ética da personalidade por si só não tem sustentação. Ela é algo importante, mas de forma secundária, não primária. Então, a ética da personalidade também tem a ver com... Ele fala muito aqui que a ética... Ele não fala isso no livro, eu que entendi dessa forma, e o Jacob também reforçou, porque eu tinha até anotado no meu caderno. A ética da personalidade está muito linkada com vaidade, com inveja. A inveja não é algo que eu quero aquilo que o outro quer. Eu não sei se você sabe disso, né? Não sei quem vai ver isso. A inveja não diz respeito que a pessoa, eu tenho inveja de algo que o outro
eu quero aquilo que o outro tem. Não, não é isso. A inveja é que você não quer que o outro tenha porque você não pode ter. Isso é inveja. Não é que eu quero para mim, tanto que se a gente olhar para relacionamentos, né? Trabalhei bastante tempo com relacionamento. Eu cansei de ver mulheres lutando, assim, suando para conseguir o marido da outra. E quando consegue, o que ela faz? Agora eu não quero mais. Não é porque ela quer o marido da outra. Ela só não quer que a outra pessoa tenha. Então, ele fala que a ética da personalidade está muito ligada com esses movimentos da inveja, daquela estratégia de persuasão que muitas pessoas usam. Só que a estratégia de persuasão, por exemplo, não tem nada de errado se ela estiver conectada com a ética do caráter. E aí, então, a ética, isso ele dividiu a ética em duas: personalidade e caráter. Ficou claro o que é ética da personalidade? Sim? O que é a ética do caráter? A ética do caráter é baseada nos princípios universais e atemporais. Que ele dá exemplos aqui como integridade. O que é uma pessoa íntegra? Olha, presta atenção nisso, que isso aqui virou 10 mil chaves para mim. O que é uma pessoa íntegra? Uma pessoa íntegra, quando a gente olha aqui para esse desenho, é aquela pessoa, falar é uma ação, certo? A pessoa íntegra é aquela que fala ou que age alinhada com o que ela sente, alinhada com o que ela pensa. É uma pessoa que está alinhada. Isso é uma pessoa íntegra. Isso aqui, minha gente, ó, eu fiz um acordo escrito comigo e com o Marcel. Falei, se disso aqui depende, eu alcançar os lugares que eu almejo, você vai me ver sendo íntegra. O tempo inteiro, é que eu sou meio pimenta, né? As pessoas pensam que eu sou meio docinho, mas o doce foi, eu já comi a parte doce de mim. Sobrou a pimentice. Por quê? Eu falei para ele, às vezes, eu tô aqui, já aconteceu muitas vezes. Eu estava, sei lá, com planos de seguir estudando ou trabalhando, sei lá, eu. Aí ele vem e fala, porque sei lá, vou dar um exemplo hipotético, tá? Que já aconteceu várias vezes, mas que agora não está acontecendo mais, porque desde que eu entendi isso, eu fiz um alinhamento com ele. Aí meus pais chamou a gente para ir tomar um café lá e como você estava aí só estudando, eu confirmei que a gente vai, tudo bem? Não tá tudo bem. E eu falava o quê? Dentro de mim, eu penso, não tá tudo bem, eu sinto uma emoção aqui, quase que uma raiva, querendo dar um soco na cara dele, mas eu falo, tá tudo bem. Isso não é integridade. E é fundamental que a gente tenha essa ética do caráter fortalecida. Um dos pontos é a integridade. Mas tem pessoas que ludibriam, que enganam os outros, não tem sustentabilidade. Olha só, um exemplo, inclusive, que ele traz no livro, eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Como o Jacob fez a série dos 2 livros muito seguidinha, tem exemplo que eu não sei se é daqui ou se é de lá. Cada vez que eu vou citar um exemplo, minha cabeça dá um nó, se é daqui ou se é do outro, dos Segredos da Mente Milionária. Mas é assim, uma pessoa que constrói um patrimônio. Ele, inclusive, deu um exemplo de um cara que se tornou um bilionário, assim, que perdeu uma fortuna de mais de 300 milhões. O cara era bilionário e o cara perdeu uma fortuna de mais de 300 milhões. Ele ainda tinha muito dinheiro. Muito dinheiro. Ele tinha, vamos considerar, 1 bilhão, ele perdeu 300 milhões, ele ainda tinha 1 bilhão e 700 mil. Ele tinha muito dinheiro. Uma pessoa que constrói o patrimônio sobre a ética da personalidade, que não está alinhada com a ética do caráter, ele diz que não tem sustentabilidade.
Esse cara que perdeu 300 milhões se suicidou, porque ele disse que perdeu tudo. Se ele tivesse sido íntegro com ele não teria, ele teria visto que ele não perdeu tudo. Em contrapartida, ele dá um outro exemplo, que ele conheceu uma pessoa que tinha de fato perdido tudo, mas que ele estava tão íntegro com quem ele era, com a forma que ele entendeu como vê o mundo, que ele triplicou o faturamento dele, ele saiu do poço, ele abriu um novo negócio, ele triplicou o patrimônio dele em 5 anos, porque estava construindo um patrimônio sobre a ética do caráter, sobre quem eu verdadeiramente sou. Então, essas duas éticas, ele fala que a ética da personalidade diz respeito à aparência, ao estético, ao físico, ao visível. A ética do caráter diz respeito ao invisível, aquilo que é com base em princípios universais. Deixa eu ver se ele cita mais exemplos aqui dos princípios universais. Mas ele fala sobre entusiasmo, ele fala sobre integridade, ele fala sobre transparência, honestidade, ele fala sobre contribuição. O projeto que eu estava conversando com a Lena é uma contribuição para o mundo, é um legado que eu quero deixar. O projeto da Lena é uma contribuição, é um legado. As coisas que são construídas com base na ética do caráter têm força. É fundamento, é fundação, tá? E aí ele fala aqui, ó, como relacionar as duas éticas? Como que a gente faz isso ser integrado, né? Ele fala exatamente que quando você olha para os seus paradigmas que você precisa ajustar, né? As suas percepções. Quando você alinha com as lentes pelas quais você escolhe agora olhar o mundo, é aqui que você toma a decisão de eu escolho olhar para o empreender como uma forma de contribuir. É aqui nesta raiz que eu alinho com os princípios universais. Isso aqui, ele traz, inclusive, um exemplo no livro, que foco é ética da personalidade. Disciplina é ética da personalidade. Por que tantas pessoas se sentem indisciplinadas? Provavelmente porque a disciplina é um ato de repetição de ações. Se o que ela está fazendo não está alinhado com a ética do caráter, com o valor de contribuição, com o valor de transbordar na vida do outro, de ensinar, de ajudar, com o valor de transformação da vida do outro. Se eu não estou na postura de servir, com integridade, com honestidade, com transparência, eu vou procrastinar, eu vou perder o foco, eu não vou ter disciplina. Porque ele fala que a ética da personalidade só se sustenta quando você está alinhada com a ética do caráter. Então, uma das coisas, lá nas 16 leis do sucesso, e vai ter isso aqui também. Quando a gente acorda de manhã cedo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar. Vamos imaginar que aqui é a percepção, tá? Mas vamos imaginar que esse P seja o nosso propósito. Meu propósito é ter uma escola, a Escola das Mulheres Livres. As ações que direcionam o meu dia precisam ser alinhadas com isso. Mesmo que dentro das ações eu tenha algumas ramificações, mas elas precisam estar alinhadas com isso. Tanto que eu vou contar uma coisa aqui para vocês, né? Esse estudo tem sido revolucionário para mim.
eu vou fazer um reset no meu Instagram. Vou começar tudo de novo. Porque eu entendi que tem ações que eu estou fazendo que está me distraindo, está me distanciando da escola, não está me aproximando dela. Tem ações que está me fazendo patinar. Eu não tenho tesão, eu não tenho entusiasmo de fazer determinadas coisas, porque não está alinhada com a ética de caráter, com o meu valor de contribuição. Eu tenho, não é que eu tenho pressa, mas o mundo tem pressa de semeadores de tâmara. Eu não vou ver resultado do que eu estou plantando aqui. Meu objetivo é diminuir a violência do Brasil. O quinto maior em feminicídio. E como que eu faço isso? Fortalecendo mulheres emocional e financeiramente. Eu não posso ficar falando só com boleira. Por mais que seja a minha expertise, do que eu trabalhei, mas não é sobre isso. Eu posso usar a minha experiência para motivar e inspirar outras mulheres que estão começando do nada. Sim, mas não é só isso. E eu me sinto atrasada no propósito da minha vida. Olha a importância da gente escolher bem os nossos mentores. Presta atenção. A importância da gente escolher bem os nossos mentores. Fecha parênteses. Bora para frente. Tudo bem aqui? Então, a gente viu no ponto 1 as percepções, no ponto 2 a ética, que é ética do caráter e ética da personalidade. E agora a gente vai ver o que ele chama de paradigmas. O que são os paradigmas? Eu estou usando o nome que ele traz no livro, mas os paradigmas, eu vou fazer uma analogia com o GPS. GPS. Quando a gente coloca um endereço no GPS, aparece um mapinha lá, certo? Aparece a rota que você vai seguir, aparece o mapa. Só que o mapa não é o território. A Lena foi para Olímpia. Se ela põe no GPS de Jaú para Olímpia, ela vê o direcionamento. Ela vai lendo as placas, ela vai lendo, vai vendo que está indicando, é uma indicação para chegar naquele lugar. Mas quando a gente olha o mapa, ele não é o território. Sim ou não? O mapa não é o território. O que são paradigmas? Paradigmas são como mapas. Eu tenho uma visão de algo aonde eu quero chegar. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma projeção. Mas se eu não ajustar o destino, eu quero ir para Jaú. E aí eu coloco no meu GPS São Paulo. Eu posso rodar, eu posso me esforçar, posso acelerar mais, eu posso colocar uma música para ficar mais animado. Eu posso tudo. Mas imagina a minha frustração na hora que eu chego em São Paulo. Eu não chego em Jaú. É a mesma coisa que ele fala sobre os paradigmas. Que os paradigmas é como a gente fazer assim. Ó, vou dar um exemplo do óculos de novo. A percepção é as lentes. Os paradigmas é a armação. É a armação. Se a sua armação, vamos supor que você usa um bifocal aí. Se a sua armação for uma armação muito pequenininha, você vai ficar com uma visão distorcida. Toda hora você vai ficar assim, olhando, tentando achar qual é o melhor ângulo. Então, ele fala que os paradigmas é como uma pessoa pessimista. Ah, eu quero ter a escola das mulheres livres. A Lena quer olhar lá para a casa das ideias. Mas uma pessoa pessimista, ela tem uma visão de que aquilo nunca vai acontecer, porque sempre vai acontecer algo de errado. É um paradigma. E os paradigmas, eles também trazem o ponto da interpretação.
Lembra que eu falei que uma emoção, ela associa uma imagem a uma emoção para dar um nome a um sentimento. Isso condiciona a sua ação. É essa linha, como que eu chamo isso? Essa ponte, esse mapa, ele distorce, ó, aqui, né? Você pensou, você sentiu a emoção e gerou um sentimento aqui, né? Estou por aqui, sentimento. Você gerou um sentimento. A sua ação, ela vai ser condicionada, e aí aqui que entra o paradigma, por tudo isso que está aqui. Então, como você é uma pessoa pessimista, como você é uma pessoa que não acredita, que tem pouca fé, que é muito insegura, você alcança resultados diferentes daquilo que você almeja. Você pode acelerar, você pode melhorar, você pode acordar cedo, tomar café, banho gelado, pode fazer jejum intermitente, pode fazer o que for, mas a ação ela está direcionada, distorcida, porque o mapa não está te levando para onde você quer. Isso aqui, se eu for resumir do que ele traz no livro, é como... Nossa, veio a palavra e fugiu. Vai voltar. Nossa, vai voltar. É como se fosse uma crença? Uma crença. Como se fosse uma crença. Exatamente. É como se fosse uma crença. Ele não usa essa palavra no livro, ele usa a palavra paradigma, mas é como se fosse uma crença. E se você acredita que você é incapaz, se você sente isso, o sentimento da incapacidade, porque ela está atrelada a uma insegurança, eu posso fazer o que for, eu não vou alcançar aquele lugar, porque a minha crença é que eu sou incapaz. Então, eu vou gerar ações que não vão gerar o resultado que eu espero. Entende? Então, eu ponho no mapa. Olha, isso aqui, quando eu fiz uma analogia com o mapa, porque eu fiquei pensando, né? Quando eu coloquei no mapa que eu queria ir para a Argentina. Você planeja, como planejar uma viagem. Só que você está planejando um negócio, você está planejando algo que você deseja, que você almeja. Quando você coloca isso num mapa, quando você coloca isso num plano de ação e a gente começa a entrar em ação e vê que não está caminhando naquela direção, é porque inconscientemente a gente está fazendo ações que é para autossabotagem. É como se a gente estivesse nos auto-sabotando. Eu sei qual é a direção, mas eu não consigo caminhar naquela direção. Por quê? Por que eu estou me auto-sabotando? Autossabotagem, crenças limitantes. Eu resumiria os paradigmas desta forma. Ele não traz isso no livro, tá? Não traz. Ele não fala de crenças limitantes e nem fala de autossabotagem. Mas eu vejo os paradigmas exatamente desta forma. Para um pessimista, ele, mesmo que dê tudo certo, ele ainda está esperando para que algo dê ruim para ele falar. Eu falei que ia dar ruim. Eu sabia. Não é assim? Porque é um mapa que ele olhou para aquele lugar. Ele não consegue ver o território, mas ele já consegue imaginar o caminho, trajeto, o mapa. Do que é composto o paradigma? Valores, e o território é formado de princípios. Os valores, o mapa, eles são mutáveis. O mapa depende de uma interpretação. E aí cada um vai dar a interpretação daquilo que vê. O mapa, valores são subjetivos. Vou dar um exemplo disso.
um casal. Olha só, um casal. Conversando sobre dinheiro. E a mulher, mesmo que trabalhava, ela estava sempre sem dinheiro. Aí ela falava para o marido, preciso de 100 reais, preciso de 200, preciso de 500. Quanto ele desse na mão dela, quanto ela gastava. E aí ele começou a dar uma regulada nisso, porque para ele era importante ter previsibilidade, planejamento. Aí quando eles foram sentar para conversar sobre dinheiro, qual é o mapa na cabeça dela sobre dinheiro? Quando ela era criança, lembra que tudo começa lá, aqui, né? Ó, na infância. Ela ouviu o barulho do sorveteiro e ela corria para dentro de casa pedir dinheiro para a mãe. Aí a mãe falava para ela, eu não tenho dinheiro, vai pedir para o teu pai. Aí ela corria no pai, o pai dava o dinheiro, ela ia lá e gastava tudo em sorvete. Isso aconteceu repetidas vezes que ela internalizou, o mapa dela ficou registrado, cravado no percurso do dinheiro, que mulheres não têm dinheiro. E o dinheiro, ele só servia para prazer imediato. Isso foi o que ela internalizou. É um mapa da cabeça dela. Para ela, o dinheiro era imediatismo. Se eu tenho dinheiro hoje, eu tenho que gastar hoje. É isso que ela tinha na cabeça. Em contrapartida, esse homem, ele foi filho de um construtor. E o cara investia muita grana para construir um condomínio. Então, esse rapaz, quando ele estava, né, se desenvolvendo nessa casa, no período de obra do pai, era um período de vaca magra. E no período que começava a vender as casas, era um período de vacas gordas. Então, ele aprendeu, quando o pai dele tinha dinheiro, ele falava assim, quer dinheiro, filho? Quer levar dinheiro para a escola? Ele sempre dizia assim, só que ele guardava o dinheiro para a época das vacas magras. Porque quando estava na época das vacas magras, que ele ia pedir dinheiro do pai dele, o pai dele falava, não tem dinheiro, isso não é para você. Então, ele começou a entender o mecanismo de funcionamento e começou a guardar dinheiro. E ele levou isso para a vida adulta. Se eu não quero que me falte dinheiro, eu preciso ter previsibilidade. Então, para ele, dinheiro era sinônimo que precisava ter fartura ao longo do processo, previsibilidade. Para ela, era imediatismo. E mulher nunca tinha dinheiro. Eram os mapas. Só que cada um com um mapa desse não ia levar os dois para o mesmo objetivo. Porque cada um tinha desenhado um mapa com relação a dinheiro. A gente pode olhar para isso como o seu empreender. A gente pode olhar para isso como ter mais ou menos filhos. Às vezes tem mulher que quer ficar em casa e ter um monte de filhos. E tá tudo bem com isso. Aí aqui o mapa de cada um vai direcionar as ações. Então é como a Lena bem trouxe, como se fossem as crenças, que a gente traz daquilo que a gente viu, ouviu e sentiu. Percebeu a diferença entre mapa e percepção? Paradigmas e percepções? Então esse foi o ponto 3, tá? E o ponto 4, que eu não estava querendo usar muito essa palavra, que ele traz como princípios. Os princípios que ele traz aqui, que é o princípio que constrói, que é a base da ética do caráter. Uma ética do caráter, que aqui que está os exemplos, eu estava tentando puxar na memória. A ética do caráter, ela é baseada em princípios. Então, é como se fosse, se aqui a ética, se aqui é os paradigmas, vamos imaginar que aqui, ó, é como os princípios são as sementes que deram origem, tá? Sementes que dão origem, as sementes que dão origem. Se eu não estou frutificando e colhendo os resultados, eu preciso olhar se eu estou semeando essas sementes.
são os princípios universais e atemporais. Integridade, humildade, honestidade, a temperança, a fidelidade. E ele fala aqui que fidelidade não é só sobre homem e mulher, é sobre você ser fiel com aquilo que você, com aquilo que você se dispõe, se propõe a fazer. Eu falar que está tudo bem quando não está, eu estou sendo infiel a mim. Coragem, ele traz aqui. Simplicidade. São princípios universais e atemporais. Quando a gente faz essas sementes aqui na nossa terra, que a terra, vamos imaginar a terra como a nossa mente. Quando a gente coloca as sementes numa terra fértil, a gente vai mudar naturalmente o paradigma, a forma como a gente vê o mundo, porque a gente pode olhar a partir da lente da simplicidade. Eu olho para as fragilidades, para as limitações do meu pai. Ele fez o melhor que ele pôde com aquilo que ele tinha na mão. Eu olho para a criança que ele foi dentro do ambiente que ele foi. Ele cresceu assim. Conhece aquela história da mulher que ia assar um peixe e toda vez ela cortava o rabo? Por quê? Porque minha mãe fazia assim, com o forno meio aberto ainda. Mas por que, mãe, você fazia assim? Ah, porque sua avó fazia assim. Vai perguntar para ela porque não cabia no forno a assadeira. E o peixe não cabia na assadeira. Então, cortava o rabo do peixe para caber na assadeira, e a assadeira, que era grande demais, o forno ficava entreaberto. Horas com gás ligado, mas tudo porque não tinha. É a simplicidade. Quando eu olho com as lentes da simplicidade, quando eu olho com a semente da simplicidade para tudo que foi, eu mudo o meu paradigma. Não fico mais atribuindo responsabilidades. Agora eu estou entendendo que é minha responsabilidade. Eu escolho novas coisas. Eu escolho novas percepções. E ele traz uma coisa aqui no livro que é, assim, é fantástico e para mim tem feito muito sentido. Quando a gente começa a semear essas sementes desses princípios universais e eu mudo o meu paradigma, eu começo a olhar para aquilo que eu penso de uma nova forma, eu já escolho pensar diferente. Eu já percebo que a emoção gerada já não é mais a mesma. Diante das mesmas situações, eu já não tenho mais as mesmas percepções. Naturalmente a minha ação muda e naturalmente eu vou alcançar novos resultados. É como desencadeia uma rede, desencadeia uma sequência natural. Por isso que ele fala que é a favor do fluxo da vida. Por isso que ele fala que é de dentro para fora. Quando a gente começa a fazer a semente, semear essa semente dos princípios, naturalmente outras coisas vão mudando. É como você mudou uma engrenagem, as coisas vão girar de uma nova forma. Não é do dia para a noite. Com certeza não. A gente, eu não gravei isso, né? Mas teve um dia que eu conversando aqui com a Lena no pós-aula, eu contei para ela das 4 etapas do livre-arbítrio. Existe uma etapa que nos diz se somos livres verdadeiramente para tomar uma atitude, fazer uma ação. Está aqui. Quando eu tô, olha só, Lena, vê se isso faz sentido para você. Quem não viu, não viu, né? Quem não veio, perdeu. Daí a gente faz em outra aula. Eu planto as sementes dos princípios para poder abastecer, nutrir a minha ética do caráter, que vai mudar a minha percepção. Então, eu começo a ver a vida de um novo ângulo, de uma nova forma, com novas lentes. O que eu contei lá nas 4 etapas do livre-arbítrio? Livre-arbítrio está aqui, ó, na ação. Eu quero entrar em ação.
uma ação nova, o livre-arbítrio está aqui. Só que quando eu mudo meus princípios, altero a minha forma que eu vejo o mundo, altero a forma que eu penso, altero minhas emoções, altero o que eu sinto, naturalmente eu vou agir de uma nova forma. Só que aqui ainda tem o pulo do gato lá do livre-arbítrio, porque lá tem 4 passos. O primeiro é questionar, o segundo é imaginar, o terceiro é fazer uma escolha deliberada para então tomar uma atitude, tomar uma ação para poder alcançar um resultado diferente. Aqui a gente já economiza o passo do questionar, porque se eu já mudei a base, eu não preciso mais ficar questionando, será que o que eu estou pensando é certo ou errado? Será? A gente já elimina quase o questionar e o fluxo da imaginação passa a ser mais fluido. Porque quando eu mudo a minha percepção, eu já consigo ver o mundo de uma nova ótica. Eu já consigo imaginar novas coisas acontecendo. Fica mais fácil tomar a decisão da escolha. Fica mais fluido. Hoje eu não tenho mais vergonha nem medo de desenhar em público. Hoje eu não quis fazer slide, eu coloquei os tópicos aqui para não me perder, mas porque eu falo pelos cotovelos. E eu achei melhor eu trazer no esquema do desenho. Isso está mais conectado pela minha percepção de quem eu verdadeiramente sou, sem os condicionamentos que eu vivi. Faz sentido isso aqui para você? Você se ligou nisso? Muitas vezes, né? Olha só, ele traz uma coisa no livro que diz assim, ó. Muitas vezes o que a gente percebe lá nos paradigmas, nos modos mentais, lá nas crenças, né? São modelos mentais, né? Crença é um molde, né? Um molde mental. Ele fala que os nossos paradigmas eles só se dividem em 2. Quando a gente não está alinhado com os princípios universais, quando a gente não está alinhado com essa mudança de dentro para fora, na nossa cabeça cabeçuda, só vai ter 2 vertentes de pensamento. Aquilo que eu questiono como deveria ser e como foi. Ai, não devia ter sido daquela forma. Ai, não devia, não sei o quê. Por que aconteceu aquilo lá atrás? Ele sempre fala que a gente fica... Os paradigmas, eles não nos levam para a direção que a gente quer, se a gente não está alinhado com os princípios e valores universais. Porque a gente fica questionando aquilo que já foi ou como deveria ser. Não, para eu ser feliz, eu quero que seja assim, condicionando. E ele fala muito isso, que se a gente está com os nossos pensamentos nessas 2 vertentes, a gente não está alinhando os a nossa percepção. Porque se a gente ainda está pensando como deveria ser, lá atrás, com medo, naturalmente a gente está vinculando a uma emoção negativa, não gosto de falar negativa, uma emoção desfavorável, a uma dor que aconteceu com a gente. Entende? E esse é um desafio para nós. Inclusive, um dos exercícios é silenciar essa serpente tagarela, que fica lá matracando nos nossos pensamentos. Tudo bem? Bora para os exercícios da semana. Anota aí. 3 perguntinhas para refletir, tá bom? 3 perguntinhas para refletir. Ele fala uma coisa aqui que é assim, ó.
É até chacoalhar o cérebro da gente. Você lembra que eu falei sobre ser é a verticalidade, né? Ser, fazer para ter. Lembra disso do gráfico? Ser, fazer para ter. Ele falou no livro que deu um chacoalho em mim, que é assim, ó, eu defendo isso aqui, né? Aqui é o ser, onde tem as funções que você desempenha. Aqui é o fazer, que tem a ver com as ações, certo? Ações. Ser, fazer, para ter. Aqui, né? Para ter. Olha o que ele fala no livro. Que você só consegue ver, você só consegue ver, não importa a distância, se você vê muito aqui perto, se você vê longe, eu me vejo lá em tal lugar. Ele falou que você só consegue ver aquilo que você já é. Você só consegue, eu vou repetir. Você só consegue ver o que você é. O ser está intimamente ligado com o ver. Então, se você dá conta de se ver dando aula na Casa das Ideias, essa pessoa já existe em você. Se eu consigo ver a escola das mulheres livres, e eu consigo me ver andando, transitando, conversando com aquelas mulheres e tudo, treinando pessoas, essa pessoa já existe em mim. Ela já está aqui, ó, no ser. A questão é quão eu me conheço, não é conhecer coisas sobre mim, mas quão eu abro mão dos meus paradigmas como mãe, como filha, como do meu sistema, para poder entrar em ação direcionando para aquilo que eu já vejo. Se eu já vejo, logo eu já tenho. Tanto que aqui o Jacob traz aquela passagem que era intrigante para mim também. Tudo aquilo que pedires no secreto do teu coração, confia que já o receberes. Já o recebeu. Ele fala no passado. Como que já o recebeu? Porque já é teu. Você só precisa fazer manifestar. Só que para manifestar isso que você consegue ver com a sua imaginação, a pessoa que vai viver isso precisa desabrochar. Então, os exercícios vão vir de encontro com isso. São 3 perguntas que ele deixa aqui para a gente refletir da semana. A primeira é: o que eu penso sobre mim? Tudo que você pensa sobre você. E quando você pensar nisso, eu vou dar um passinho a mais nesse exercício aqui. Quando for algo que seja pejorativo, algo que diminua o seu senso de valor, busca lá na raiz, por que será que eu me sinto assim? Como eu me sentia incapaz de dar uma aula? Porque meu pai falava o quê? Arrumou umas loucas aí que te escuta falando para minhas bonecas. Eu arrumei uma doida aqui, ó, que me escuta. Eu lembro do meu pai, entendeu? Só que eu me sentia um lixo com isso. Hoje não. Então eu olho para aquilo que eu sei sobre mim, daquilo que eu vivi e olho com um novo olhar, com uma nova percepção. Logo mais seremos muitas. Entende? Então, o que eu penso sobre mim? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é o que eu penso sobre meu relacionamento, casamento, família.
minha visão sobre isso? Eu, por exemplo, quando fiz esse exercício, eu estou muito linkada com a questão financeira, né? Quero buscar novos resultados. E aí eu lembrei que meu pai e minha mãe brigavam por causa de cigarro. Você fica queimando dinheiro, eu ouvia meu pai falando. Minha mãe fumava muito. Eu tive asco de cigarro uma vida inteira, não porque eu queira fumar, mas eu tive asco de cigarro e eu tinha essa frase na minha cabeça, que a pessoa que fumava estava queimando dinheiro. E eu via isso, né? Então, modelo de relacionamento que brigava por conta de dinheiro. E eu me vi nessa situação na outra relação. Então, o que eu penso sobre meu relacionamento, casamento e família? Eu estou falando de dinheiro, mas é porque é a minha busca, tá? Mas, e aqui ele vai ainda na terceira pergunta, é o que eu penso sobre minhas finanças. O que eu penso sobre minhas finanças? Qual é a minha percepção? Tá? Essas são as três questões que a gente vai levar. A terceira, o que eu penso sobre minhas finanças. O que eu penso sobre minhas finanças? Então, aqui a gente vai olhar para os 4 elementos que a gente conversou hoje e responder essas perguntas e refletir ao longo da semana. Qual que é o fundamento desses exercícios? Qual é a proposta dele no livro? Você olhar para aquilo que você verdadeiramente pensa e buscar já novas formas de pensar novos paradigmas, de ajustar a lente. Tipo, eu quero ter um carrão. O carrão que eu quero ter nesse meu, talvez no segundo nível aí, o primeiro vai ter um outro, vai custar quase 300 mil reais. Eu tenho que romper esse paradigma dentro de mim que quem tem carrão é porque está roubando. Não estou roubando. Eu gosto de viajar. Eu ouvi meu pai falando uma vida inteira que minha tia torrava dinheiro com viagem. Mas viajar, para mim, é um puta sinônimo de abundância. Entende? Então, o que é qual é a sua percepção com relação ao seu dinheiro, às finanças? Como exemplo que eu dei do casal. Então, isso são os 3 exercícios, e aí, dentro do que você pensa e percebe, você já vai começar a olhar para como eu mudo e ajusto isso, tá? Lembrando que ele fala algo que para mim foi impactante, que é você já é a pessoa que vê aquilo que você quer. Só precisa fazer mudar as percepções. Aí ele lá no resumo do capítulo, ele fala: você só precisa mudar as lentes, as percepções. Cadê minha árvorezinha? Ó, só precisa mudar as percepções baseado na ética do caráter para pensar diferente, viver as emoções de uma forma diferente, para agir diferente, para ter o resultado que você quer. Mas você já está aí, já está aí. Então, você abastece as suas percepções com base nos princípios universais, muda a sua ética da personalidade, a sua ética do caráter, muda a ética da personalidade, o modo de você pensar, né, o modo de pensar lá dos paradigmas, e você entra em ação buscando o resultado que você já é seu. Eu vou dar um spoiler aqui, que lá na frente ele vai falar sobre fé. Tanto que ele traz aqui, uma das sementes, né, que eu coloquei aqui é da coragem. Coragem não é compatível com insegurança. A fé e a coragem andam de mãos dadas.
E ele vai falar em algum momento aqui do livro do Passos de Fé. Porque a gente tem a mania de ficar aprisionada nos nossos conhecimentos, daquilo que eu já sei como é. Só que se você soubesse tudo, aquilo que você deseja, almeja, já estaria na sua mão. Por isso que ele fala, você já é a pessoa que vê, só que você precisa mudar os seus paradigmas. E aí muda todo o ciclo que desencadeou as sementes lá da ética da personalidade. Tudo bem? Bora encerrar essa primeira aula. Na próxima aula, ele vai dar uma visão geral dos 7 hábitos. E isso que eu trouxe hoje, esses 4 pontos, é fundamental, porque um hábito, ele é Como é o nome que ele usa? Ele usa, ele não é ele, está lá no outro. É um vício, é como se fosse um vício. Um hábito é como um vício. Ele traz essa analogia. Então, para a gente desenvolver esses hábitos, a gente precisa se tornar como viciada pelo autodesenvolvimento. Por a gente tentar desabrochar, tirar. Muitas vezes a gente está soterrada mesmo, sabe? Eu me percebi soterrada. Tirar essa terra de cima, limpar, dar uma arada nessa terra para essa semente poder transbordar. Beleza? Então, eu desejo que você coloque em prática os 3 exercícios, reflita durante a semana e na próxima semana, na segunda-feira, 19 horas, a gente vai fazer uma visão geral, panorâmica dos 7 hábitos. E depois, semana a semana, a gente vai vendo um hábito por semana, tá? Porque a gente vai mergulhar fundo em cada um desses hábitos, beleza? Se fez sentido para você essa aula, compartilha com alguém. Deixa seu comentário aqui embaixo para eu saber quais sementinhas da prosperidade virou aí para você, qual conseguiu germinar. E deixa seu comentário aqui para eu saber, tá bom? Vou deixar aqui embaixo também o link do grupo Frutos em Potencial para você chegar lá dentro e poder encontrar conteúdos. Relembrando aqui que eu falei lá no começo da aula. Ele fala enfaticamente para quem quer alcançar sucesso, e a gente já falou aqui o que é sucesso, precisa compartilhar o conhecimento. Então, eu estou aqui fazendo a minha parte porque eu quero alcançar sucesso. Faça a sua, compartilhe conhecimento. Alguma coisa você aprendeu daqui, já transmite isso. Transmite em algum grupo, grava um áudio para alguém, na hora que você estiver batendo um papo com alguém, comenta algo que você aprendeu. Não precisa, você pode conectar com aquilo que você faz, sabe? Mas é importante que você aplique isso. Vou dar um exemplo prático disso. Hoje a gente estava num trânsito e aí um motoqueiro entrou meio assim na frente do Marcel e o Marcel tem buscado mais tranquilidade no trânsito, porque eu falei que para mim era importante, né? E ele está fazendo esse processo de desenvolver a temperança no trânsito. E aí ele falou para mim assim, olha, falou com toda a tranquilidade do mundo, a minha vontade era ter um taco de beisebol e tacar na cabeça desse cara, porque ele vai andar onde? Que não cabe, ele não cabe aí. Ele só vai me atravancar de avançar. E ele falou isso com a maior paz do mundo. Assim. Aí depois eu só escutei, não falei nada, não ia provocar a fera, né? A gente estava indo num cardiologista que a gente foi fazer uns exames de rotina. E eu tô 0 bala, tal, não sei o quê. E aí ele estava lá com colesterol mais alto e tal. E aí eu peguei e usei exatamente isso que eu estou contando aqui para vocês. A percepção, a lente. Aí eu conversei com ele lá, linkei as coisas. Já estudei psicossomática, já sei mais ou menos o que é colesterol alto, já sei que é o acúmulo de raiva que acomete o fígado e sobe o colesterol. Aí eu falei para ele, olha só, a raiva que você sente e contém dentro de você, porque um motoqueiro entrou na sua frente. Ajusta a lente.
Quem sabe ele esteja com pressa, ele tem hora para uma entrega, você está protegido no seu carro, você está com ar-condicionado, muda a lente. Eu associei uma coisa que eu já sabia, linkei com esse conhecimento e plantei a sementinha. Então, isso é um exemplo de aplicar esse conhecimento e transferir ele para alguém. Então, assim como Steve Covey fala, ele enfatiza isso. Você precisa ensinar isso para outras pessoas. Se faz sentido, vem para o grupo Frutos em Potencial, porque eu vou plantar todas as sementinhas de tudo que eu estou aprendendo lá, com áudios. Eu estou pensando em fazer áudios agora que eu já me liguei nos princípios, para compartilhar mais ensinamentos dessa mudinha que a gente viu aqui. Tem muita coisa nesse livro. Eu não preciso falar tudo na aula, porque nem dá tempo, né? Mas eu posso compartilhar pílulas lá para ir reforçando esse conhecimento. Até a próxima segunda. Na outra segunda, na outra semana, eu faço pílulas reforçando o próximo conhecimento. E aí eu vou fazer isso lá no grupo. Tá bom? Bom, vou dar por encerrada a aula e vejo vocês por aí.